Abra a tua Bíblia em Lucas no capítulo 22, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31. Logo após o Senhor Jesus Cristo ter tomado a Santa Ceia com os seus discípulos, Ele ministrou aquela última Santa Ceia, comeu com eles. Ele estava prestes a ser preso, prestes a ser morto. E antes que ele fosse preso, ele começa então a liberar a seguinte palavra. Uma palavra de advertência, de aviso. Ele vai dizer assim então: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Cirandar é peneirar. Eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, até que 3 vezes negues que me conhece. Imaginem, queridos, Jesus tinha acabado de tomar a Santa Ceia com aqueles discípulos. Um clima favorável, um clima de adoração. Jesus fala da expectativa dele de tomar aquela ceia com os discípulos. Ele diz que seria a última vez que ele tomaria do fruto da vide, até que os discípulos estivessem com ele no reino. Mas de repente Jesus então vira para Pedro e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você. Satanás na verdade pediu para peneirar vocês. Algumas versões vão trazer isso claro. E a Bíblia traz então para nós uma situação de confronto. Você imagina, querido, você acabou de participar aqui de uma Santa Ceia. E a palavra que o Senhor traz essa noite para mim e para você é que, olha, cuidado, atenção. Satanás pediu para peneirar vocês. O pediu significa exigiu, reclamou, reivindicou de volta. Não foi um simples pedido. Satanás reivindicou de volta. Por que de volta? Porque ele sabia que ele havia perdido. Então ele queria de volta aquilo que um dia havia pertencido a ele. E peneirar vem da palavra siniazo, que significa agitar, sacudir. Quando o trigo é passado na peneira, ele é sacudido, ele é agitado. E o objetivo é purificá-lo. O objetivo é deixar o trigo puro, tirar toda a palha, tudo aquilo que não serve. Satanás queria agitar aqueles discípulos, sacudir aqueles discípulos. O trigo é aquilo que Deus semeou em nós, amém? É o que Ele edificou nas nossas vidas. Qual que era o objetivo do diabo em querer peneirar os servos de Jesus? O objetivo do diabo era provar a obra de Cristo na vida daqueles servos. Começaria por Pedro. Porque Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar, mas eu orei por você. Veja, Jesus estava falando com um homem que era um líder natural, mas se tornaria um líder espiritual forte da igreja, sim ou não? Então, Satanás pediu para vos peneirar, vai peneirar os 12.
mas vai começar pela tua vida. E o diabo tinha um único propósito: provar a obra de Cristo na vida de Pedro. Ele queria separar de Pedro os valores semeados e construídos por Cristo. Vai ouvindo isso, igreja, porque isso tem a ver comigo e com você. Quando nós lemos essa passagem, nós lemos: Satanás pediu para peneirar Pedro, então eu não. Satanás pediu para vos peneirar. Por que os 12? Porque eles eram os primeiros. Eles eram os primeiros ministros da igreja. Eles não sabiam ainda a sua relevância, a sua influência, o seu trabalho, o seu ministério. Eles não sabiam ainda até onde chegariam. Não sabiam. Jesus sabia. Satanás também. Satanás, ele percebe o povo de Deus. Ele percebe não só o povo de Deus, mas o que Cristo gera na sua noiva. Ele olha o que ele semeia na noiva. Ele olha o que Cristo está construindo em você, o que Cristo está construindo em mim. Só que ele então ora por Pedro, porque começaria pela influência. Satanás, ele queria abalar as estruturas edificadas por Deus na vida de Pedro. Ele queria que Pedro perdesse todo o investimento feito por Cristo na vida dele e voltasse a ser o velho homem. Então Satanás não queria peneirar Pedro para ficar trigo. Satanás queria peneirar Pedro para ficar palha. Na peneira, o objetivo é que fique só o trigo e a palha seja desprezada. Mas quem ia peneirar? O inimigo. Então o que ele queria? Abalar as estruturas, arrancar a semente. Ele na verdade queria que só ficasse a palha. Esse era o objetivo do diabo. Quando Jesus fala Simão, Simão, por que ele não fala Pedro, Pedro? Porque Pedro ainda não era Pedro. Pedro ainda não era Pedro. Pedro tinha a promessa de ser Pedro. Ele já tinha ouvido: tu serás Pedro, tu serás rocha. Mas quando Jesus dá a advertência, fala Simão, Simão. Simão era o nome dele de antes da sua conversão. O homem que ainda estava sendo transformado. O homem que ainda estava sendo tratado, trabalhado. O homem que ainda tinha oscilações espirituais. Por isso Jesus fala Simão, Simão. Mas ainda que ele fosse um homem que oscilasse na sua espiritualidade, ele era um homem que carregava em si promessas, assim como eu e você. Simão, ele seria um líder influente da igreja do Senhor, um líder espiritual. Apesar das suas fraquezas e das suas oscilações espirituais, Simão incomodava o inferno. Então Satanás queria, derrubar logo Simão, porque o Simão tinha uma liderança natural. E o diabo conhece Deus. Ele sabe que Deus, ele usa coisas naturais e transforma em coisas sobrenaturais. Então aquele Simão que oscilava ainda, era um cara impetuoso, às vezes veemente demais. Ele era um líder nato. Ninguém precisava falar para o Simão o que ele tinha que fazer, ele já ia logo na frente e fazia. Ele influenciava pessoas. Deus ia usar isso de uma forma sobrenatural, para que ele fosse um líder influente na igreja. Então, apesar das suas fraquezas, ainda não enxergadas, Simão já incomodava o inferno. Então Satanás, que não é bobo nem nada, falou: eu quero peneirar. Agora, se o objetivo do diabo é arrancar de nós a semente, é abalar as estruturas edificadas em nós por Cristo, qual que é o objetivo de Deus em deixar que a peneira aconteça? Se Satanás, ele nos prova para ressaltar o que é mal em nós, Deus permite que sejamos provados para reluzir o que é bom. Jesus já sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Pedro, ele havia estado com Cristo durante 3 anos. Ele havia expulsado demônios. Ele havia já curado enfermos. Havia recebido poder.
Ele inclusive foi aquele que andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Mas este Pedro recebeu essa advertência: você será peneirado. Aquela peneira, queridos, ela iria trazer à tona coisas que Pedro ainda não percebia em si mesmo. Esta peneira causaria uma ferida em Pedro, mas esta ferida seria curada. Depois de curada, tornaria Pedro mais maduro. Ele poderia então, com maior maturidade, usar a sua influência, o seu dom. Ele poderia exercer o seu chamado e terminar com excelência a sua carreira. Pedro não sabia disso, e nem nós. A gente não entende quando a gente é peneirado. Então vai ouvindo isso, porque isso é para mim e para a tua vida, amém? Satanás peneira crente desde a época de Jó. Tá vendo? Meu servo, homem temente, fiel, desvia-se do mal. Satanás então diz para Deus: claro, você faz tudo o que ele quer, dá tudo a ele, tira tudo o que é dele e vê se ele não te amaldiçoa na tua cara. O que Satanás está propondo? Uma peneira. Deixa eu sacudir Jó, deixa eu agitar Jó, deixa eu abalar as estruturas dele para você ver se ele não desiste de você. E Deus fala o quê? Vai, só não toca na vida dele. Queridos, nós precisamos entender que a peneira corre solta, amém? Desde a época de Jó e vai até os nossos dias. Satanás, ele ainda tem tentado os servos de Deus. Pedro teve 3 anos na presença de Cristo. Neste período ele foi sendo edificado, ele foi recebendo a boa semente. Foi o tempo de preparo, foi o tempo de acumular reservas na presença de Jesus. Mas então vem o momento em que ele vai ter que passar pela peneira. Começaria por Pedro, mas ele não seria o único. Mas começaria por ele, porque Cristo sabia que depois que a peneira na vida de Pedro terminasse, ele se converteria e fortaleceria os seus irmãos. No versículo 32, o Senhor diz a ele: quando te converteres, confirmará teus irmãos. Confirmar é fortalecer. Então aquele processo, aquela peneira na vida de Pedro traria a ele coisas que ele ainda não tinha, traria uma maturidade que ele não tinha, e isso depois fortaleceria outros irmãos que passassem por um processo, por uma peneira. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu orei por você. Uau, isso me diz algo. Às vezes nós questionamos Deus, assim como Pedro provavelmente expulsou demônios, curou enfermos, caminhou 3 anos com Jesus. Então Jesus, ele tinha que ter feito o quê? Repreender, manda embora. Não, Jesus ora por Pedro. Há uma permissão de Jesus para a peneira acontecer. Mas Jesus orou por Pedro. Pedro, eu orei por você. E o verbo orar aqui, eu vou dizer uma coisa um pouco fora do comum aqui para o nosso vocabulário, mas para você entender o que significa, amém? No grego, o verbo orar aqui está no aoristo passado, que quer dizer um modo de falar sem limites, uma ação feita. Ou seja, Pedro, eu orei, está orado. Eu orei, está feito. Eu orei, está posto diante da presença do Pai. Eu orei por você. Eu vou deixar você passar pela peneira, mas eu orei. Eu orei. Jesus não promete a Pedro que vai dar a ele uma fé adicional. Jesus não promete a ele que vai dar uma coisa super diferente daquilo que ele tem. Jesus diz: eu orei. Pelo quê?
eu orei para que a tua fé não desfaleça. Jesus, ele não repreende o diabo, não manda o diabo embora, mas ele age como intercessor. Ele age como intercessor. Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E a palavra do Senhor fala em Hebreus 7:25, que aqueles que se achegam na presença de Deus por Cristo Jesus são salvos de forma perfeita. Jesus tem poder para salvar perfeitamente. Ele intercede por nós 24 horas por dia na presença do Pai. Está orado sem limites. Vocês entenderam? Não fiz só uma oraçãozinha. Tipo, eu dei uma orada, Pedro, vamos ver o que vai rolar, vamos ver se Deus vai responder. Não, orei. Está orado para que a tua fé não desfaleça. A fé é convicção, a fé é crença, a fé é confiança em Jesus. E desfalecer é cessar ou morrer. Então o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu orei diante do Pai, está posto para que a tua fé não desfaleça, as tuas convicções, a tua crença em mim, ela não morra. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver, querido. Vai passar aí por um tormento, mas você vai sobreviver. E quando você se converter, quando você se converter, é a certeza de Jesus do processo, do fim do processo, do resultado do processo. Quando você se converter, Pedro, então fortalece os teus irmãos. Essa conversão não é aquela conversão de entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador por uma primeira vez. Não é o nascer de novo. Este converter que Jesus está aqui dizendo para Pedro é mudança de caminho. Você está indo por um caminho, Pedro. Vai acontecer isso com você. Você vai ser peneirado, justamente porque você está indo num caminho que você precisa voltar. Eu orei para que a tua fé não desfaleça, as tuas convicções, aquilo que eu plantei em você durante 3 anos permaneça. E quando você entender o que eu estou te falando, você vai mudar o seu caminho. E quando você mudar o seu caminho, Pedro, você vai fortalecer os teus irmãos. Pedro não entende o que Jesus está falando. Ele não está entendendo o que vai acontecer com ele. O que Pedro então diz para Jesus no versículo 33? Estou pronto. Pode vir. Estou pronto. Leia aí na sua Bíblia. Ele vai dizer: estou pronto. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto. Eu nasci pronto, Jesus. Não vai acontecer isso que você está falando. Eu confio, eu sou o cara contigo. Eu andei com você 3 anos. Eu vi cada demônio que você expulsou. Eu vi cada cura que você fez. Você é meu amigo. Eu estou pronto, Jesus, para morrer com você. Eu estou pronto para ser preso. Pedro não entendeu aquela verdade. O espírito de Pedro não estava preparado para aquela verdade. Por isso Pedro precisava passar por uma experiência real, para que ele pudesse compreender aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Então, Jesus diz: Pedro, ele não chama mais Simão. No versículo 34 ele vai dizer: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Aqui ele não chama mais Simão. Reparou? Aqui ele fala Pedro. Porque Pedro é lasca de rocha. Pedro é mini rocha. Pedro é aquilo que ele seria depois da peneira. Então ele fala como essência do resultado: você vai passar pela peneira, você vai me negar 3 vezes, você vai entender o que eu estou falando, mas você vai sobreviver. Você vai sair fortalecido. Pedro, então será rocha. Todo o processo de peneira tem por objetivo nos fortalecer. Dói.
porque coloca para cima, joga para fora, tira o que está oculto, coisas que nós não conseguimos enxergar. Às vezes Deus fala para a gente, mas a gente não aceita, a gente não entende, a gente ouve, mas o nosso espírito não compreende. E por isso é necessário então passar pela peneira. Se Pedro não fosse peneirado, ele não reconheceria a sua autossuficiência. Nós não podemos negar a nossa essência pecaminosa, amém? Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. Nós não. Pedro, ele não reconheceu a sua essência humana. Ele achava que ele era o cara invencível. Ele era impetuoso demais para parar um pouco e olhar para si mesmo. E olhar que amor perfeito era o de Deus. Amor perfeito era o de Cristo. Eles tinham acabado de sair de uma santa ceia onde Jesus tinha dito que ele ia ser crucificado. Eles não estavam entendendo nem a morte, o sofrimento de Jesus, quanto mais que ele ia ser peneirado e o propósito de tudo isso. Então ele teve que passar pela peneira. Mas ele sairia forte. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me deu uma frase para isso. A fraqueza de Pedro foi achar que ele era forte. Essa é a nossa fraqueza muitas vezes. A fraqueza de Pedro foi achar que ele era forte. E porque nós achamos que nós somos fortes, porque nós não reconhecemos a nossa essência, a nossa natureza, somos pó. O que a Bíblia fala? O salmista diz que Deus, Ele reconhece o que somos e nós somos pó. Nós não somos fortes. Forte é Deus. Mas Pedro, ele estava encantado. Ele estava vivendo coisas maravilhosas com Jesus. Ele era um cara impetuoso, mas ele não conseguia ainda reconhecer fraqueza. Jamais, Jesus, eu vou fazer isso. Agora, vamos continuar a leitura no versículo 54. Então, prendendo quem? Cristo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia como? De longe. E Pedro disse o quê? Estou pronto para ser preso junto com você. E Pedro estava seguindo como? Bem longe. De longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados. Assentou-se Pedro então entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ali também ao fogo, pôs os olhos nele e disse: este também não estava com ele? Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Ele negou a primeira vez. Um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Negou pela segunda vez. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro disse: eu estou pronto para ir para a prisão contigo. Eu estou pronto para morrer contigo. Mas quando a peneira veio, Pedro voltou atrás. Pedro ficou com medo. Pedro foi fraco. Pedro não foi preso junto com Jesus, ele ficou de longe. Pedro então negou a Jesus 3 vezes. E a Bíblia fala que o Senhor olhou para Pedro. De longe onde ele estava, era um ponto onde Pedro conseguia observar o Senhor. E o Senhor fitou Pedro bem nos olhos
E quando o galo cantou e o Senhor olhou nos olhos de Pedro, então Pedro, no seu espírito, entendeu o que o mestre disse. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O teu amor não é assim como você pensa. Essa Brastemp toda. Mas Pedro não sabia disso. Então quando Pedro entendeu que o seu amor não era tão perfeito, não era tão leal, não era tão sacrificial, ele se arrependeu do seu orgulho e chorou amargamente. Foi para isso que Deus permitiu que Pedro passasse pela peneira. A peneira, queridos, às vezes ela vem, ela é como se fosse Satanás nos esbofeteando na cara. Sabe quando Paulo fala, eu carrego um espinho na carne? Ele não está falando de enfermidade. Ele fala, vem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. O espinho na carne, na vida de Paulo, é um mensageiro do diabo. E as suas lutas, as suas provações, as coisas que Paulo passava, fazia com que ele conseguisse sempre permanecer naquele lugar lá, ó, de humilde, nunca se prevalecendo, nunca se engrandecendo, por causa das revelações, do poder, dos sinais, das coisas que Deus estava fazendo nele e através da vida dele. Paulo orou para que Jesus Cristo afastasse aquilo. Ele não fala me cure, ele fala afaste. Então você entende que não é uma doença? Muitas pessoas acham que é doença. Paulo não era doente. Como é que Paulo ia gerar fé na vida de outros para ser curado se ele fosse doente? Ele era esbofeteado pelo inimigo, para que ele pudesse dizer, eu me glorio no quê? Nas minhas fraquezas. Então ele conseguia enxergar suas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então Cristo opera em mim o seu poder. Era isso que Pedro não entendia ainda, sua fraqueza. Ele se achava forte. Pedro foi peneirado, ele tinha certeza da sua fé, mas na hora ele desistiu, por isso ele chorou. Queridos, quantas vezes nós somos convictos da nossa fé? Tenho certeza da minha fé, mas será que nós temos mantido as nossas convicções nos momentos de peneira das nossas vidas? Mantemos a mesma convicção de amor, a mesma convicção de fé? Nós vimos que fé é o que? É convicção, é crença, é confiança. Jesus fala o que? Em João 14:1, crede em Deus, crede também em mim. Será que na hora da peneira nós continuamos crendo em Deus, crendo também em Jesus? Isso é convicção. Satanás ele vem para abalar essas coisas. Pedro ele tinha muita certeza, eu estou pronto. Te amo, Jesus, é nós. Mas Jesus queria que Pedro entendesse sua fraqueza, para que ele pudesse então, com o poder de Cristo, ser forte. As nossas convicções muitas vezes e rapidamente se transformam em dúvidas quando as peneiras vêm. Será que na hora da peneira na nossa vida, o que Deus colocou em nós se vai? Será que o que Ele edificou em nós se desmonta ou permanece? Este é o ponto. E a Bíblia vai dizer que a peneira correu solta na vida dos apóstolos, queridos, depois. Eles foram perseguidos, houve morte. Mas eles estavam lá, firme nas promessas do meu Salvador. Firmes. Pedro foi o cara que estava ali, ó, com ele, segurando a bronca. Foi para a prisão. Teve anjo que soltou o cara, ele estava firme. O propósito de Deus foi alcançado na vida de Pedro. Satanás abalou as convicções de Pedro. Deus permitiu, mas ele sobreviveu
Ele sobreviveu. Nós precisamos entender, queridos, que no meio das provas, das lutas, das dificuldades, das peneiras, quando estamos sendo agitados, sacudidos, nossas convicções não podem ser abaladas. Mas as convicções muitas vezes se transformam em dúvidas e ficamos cheios de questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus existe mesmo? O que me vale ir para a igreja, se isso está acontecendo comigo? Eu sou dizimista fiel, eu sou um ofertante fiel, e eu estou vivendo essa tribulação na minha vida financeira. Convicções que transformam-se em questionamentos. Peneira. Quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, Satanás conseguiu esbofeteá-lo, mostrando o que havia de mal nele. Mas Deus sempre torna mal em bem. Você pode dizer aleluia por isso? Cristo sempre transforma o mal em bem. Querido, talvez você, como Pedro, esteja sendo peneirado. Talvez você já tenha sido peneirado. Talvez o seu processo de peneira tenha ficado só palha. Talvez você esteja ainda no processo de peneira. Alguns negam a Jesus como Pedro. E negar a Jesus não é somente dizer: Jesus, eu não te conheço. Quando nós damos vazão às nossas dúvidas, elas começam a abalar as nossas convicções, e as mentiras se tornam verdades. Nós negamos a Jesus. Nós negamos a Jesus quando não oramos mais. Negamos a Jesus quando deixamos de crer que Ele nos ama. Negamos a Jesus quando deixamos de vir à sua casa. Nós negamos a Jesus quando nós abandonamos o chamado. Nós negamos a Jesus muitas vezes, permitindo que as mentiras do diabo se tornem verdades. Então Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ter entendido que ele não era o cara mais forte do mundo, o que ele faz? Com certeza ele está cheio de dúvidas, de incertezas. Ele não se sente mais tão forte assim. E ele faz o que então? A Bíblia vai nos dizer em João no capítulo 21, no versículo 3. Disse Simão Pedro: vou pescar. Traí Jesus. Meu amigo andou comigo 3 anos. Eu traí Jesus, então eu vou pescar. Não tem mais jeito para a minha vida. Satanás abalou profundamente as convicções de Pedro. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus já sabia que Pedro negaria 3 vezes. Jesus já havia orado por Pedro. Jesus já sabia que ele se converteria deste caminho de orgulho, de autossuficiência e de independência. Jesus já havia perdoado Pedro. Eu creio que naquele momento, quando Jesus olha nos olhos de Pedro, deve ter sido um olhar de compaixão, e isso deve ter constrangido ainda mais profundamente o Pedro esbofeteado. Então ele chora. Ele se arrepende. Ainda que ele não tenha tido a oportunidade de dizer: perdoa-me, Jesus. Nós sabemos, e foi ministrado aqui no louvor, o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado, e Ele não desprezará um coração humilde. Houve quebrantamento naquele momento, houve arrependimento, houve conversão. Pedro, ele conseguiu entender aquilo que lhe faltava, e o que lhe faltava era uma visão clara de quem ele era. Ele era fraco, ele não era forte. Ele dependia de Cristo. Ele se sentia bem por estar ao lado de Jesus, e isso dava a ele uma falsa impressão de que era ele que era forte, mas não, Jesus era forte. E assim é conosco.
A gente anda com Jesus, a gente vem para Jesus, Ele começa a colocar coisas lindas em nossas vidas, a gente se sente tão bem. Mas às vezes a gente não tem uma visão clara de fato de quem nós somos. Então quando vem a peneira, às vezes nós sucumbimos. Mas é necessário, porque se não fosse a peneira, Pedro jamais poderia enxergar a sua independência de Deus. E o que Deus queria que Pedro enxergasse era isso: a sua autossuficiência para ser um líder espiritual da igreja, que fortalecesse os seus irmãos. Ele tinha que ser parecido com Jesus. E Pedro era arrogante ainda. Jesus é humilde. Ainda que tivesse doído para Jesus permitir que Pedro passasse por aquilo, eu creio que doeu mais para Jesus permitir Pedro passar por aquela peneira do que ter sido rejeitado 3 vezes, porque senão ele não teria perdoado já. Mas missionária, como você sabe que Jesus já tinha perdoado Pedro antes dele pedir perdão? Quando Jesus ressuscita e aparece para aquelas mulheres, quando Jesus ressuscita, o anjo diz para aquelas mulheres: confirma os teus irmãos e avisa Pedro. Avisa para o Pedro. Avisa para o Pedro que está lá pescando, desiludido, cheio de dúvida, achando que Jesus desistiu dele. Avisa para o Pedro. A peneira vem para nos tornar melhores. A peneira vem para nos tornar maduros. Pedro então vai pescar. Jesus já tinha ressuscitado. Naquele lugar da praia, Jesus aparece para eles de novo. Jesus já tinha aparecido para eles, mas ainda não tinha falado com Pedro tão diretamente quanto vai falar agora. Então Jesus começa a travar uma conversa aqui com Pedro no versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? A palavra amas-me aqui é agapau. Agapau vem de ágape, que é amor perfeito, sacrificial, ardente, supremo, fiel, é o amor de Deus. Então Jesus está perguntando: Simão, filho de Jonas, tu me agapau? Aí Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que este amo aqui que ele fala é filéu, que vem de filos, que é carinho, afeto, amizade. É bem diferente de agapau. Então Jesus pergunta para ele: filho de Jonas, tu me agapau? E ele então responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. A peneira fez Pedro entender o seu lugar, quem ele era. Então Jesus insiste com ele mais uma vez: Simão, filho de Jonas, tu me agapau? Então disse a ele: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E Jesus fala o que é para ele: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Mas aqui ele já não fala mais agapau, aqui ele fala filéu. Pedro, tu me filéu? Tu me amas então com um amor de amigo? É um carinho que tu sentes por mim? Pedro fica triste, porque Jesus pergunta isso para ele 3 vezes. Provavelmente isso o faz lembrar da sua negação a Jesus, porque ele negou 3 vezes. Então Pedro, bem mais humilde, quebrantado, amadurecido, diz a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filéu. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Pedro ele é transformado a um resultado daquela peneira. Pedro ele consegue enxergar que ele não sabia tudo. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, tu sabes tudo.
Eu achei que eu era invencível. Eu achei que a minha unção, o poder, aquilo tudo que você me deu, me fazia super forte, invencível. Mas eu descobri que o meu amor não é perfeito como o amor de Deus. Mas tu conheces o meu coração. E eu achava que eu te agapau, mas eu entendi que eu te filéu. Isso é muito lindo, queridos. Isso é muito lindo. Cristo, Ele sempre vai receber o fruto do seu penoso trabalho. Sempre. Satanás vem para mostrar o mal, e Deus faz reluzir o quê? O que é bom. Qual é o propósito de Deus? Nos fazer parecidos com Jesus. Você acha que Deus encontrou aqui o seu propósito nesta peneira? Sim ou não? Sim. Pedro saiu muito mais humilde, muito mais parecido com Jesus. Só que Pedro ainda estava cheio de dúvidas. Senhor, meu amor não é perfeito. Tu sabes que eu te filéu. Mas sabe o que Jesus diz para ele? Pedro, eu sei que o teu amor não é agapau. Eu sei que o teu amor não é sacrificial ainda. Mas eu não te disse que eu te chamei como amigo? Eu não disse a vocês, em João capítulo 15, que eu não os chamo como servos, eu chamo vocês como amigos? Eu aceito o seu amor filéu. Eu aceito o seu amor de amigo. Apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus vai dizer para ele: segue-me. Pedro, no futuro, ele consegue sim demonstrar por Cristo amor sacrificial, amor agapau. Mas eu aprendo com Pedro que Cristo, Ele não quer de mim nem de você perfeição de imediato, querido. Isso é um processo de maturidade. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Talvez eu tenha quebrado a minha cara, você tenha quebrado a cara, igual Pedro quebrou a cara. Só que a gente acha que acabou, que Deus desistiu de nós, que nós já não servimos para o reino, não servimos para Deus. Quando isso acontece, o propósito de Deus foi alcançado. Quando você reconhece a tua fraqueza, o propósito de Deus foi alcançado. Você foi feito um pouco mais parecido com Jesus. Então você pode seguir Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: bate no joelho, querido, tira a poeira, dá a volta por cima. Eu já sabia que você ia fazer isso. Ou você acha que você ia me surpreender? Eu não te disse, quando você se converter, você ia fortalecer os teus irmãos? Querido, Pedro tinha um propósito, e no coração de Deus era eterno, e nada rouba a glória de Deus. Mas para que o homem não atrapalhe os propósitos de Deus, para que o homem não venha querer roubar a glória que é de Deus, porque a glória é de Deus, então Ele permite o diabo nos peneirar. Não é porque o diabo é super poderoso, não é porque o diabo manda em alguma coisa. O diabo, ele vai querer requerer sim de volta para ele. Ele vai querer que você na peneira volte a ser velha criatura, velho homem, velha mulher. Ele quer isso. Mas Deus tem uma expectativa de resposta. Jesus já orou. Ele ora por nós, Ele é nosso intercessor, Ele é o Emanuel. Assim como orou por Pedro, Ele ora pela sua igreja 24 horas por dia, para nos garantir a vitória. E quando então eu passo pela peneira, e eu olho para mim, e eu choro, e vejo a minha fraqueza, então eu recebo a revelação da palavra. E quando eu recebo a revelação da palavra, eu posso dizer então, digo fraco, eu sou forte. Porque o fraco, ele só diz que é forte quando ele entende que não é ele que é forte. A sua força vem de Deus. O ramo desconectado da videira nada é. Sem Cristo nada podemos fazer. Então Pedro, ele vê aqui que ele não é indestrutível. Jesus dá a Pedro uma resposta que o cura.
apacenta as minhas ovelhas, querido. Eu sei que você não é perfeito, você entendeu. Agora você está pronto. Jesus nunca tinha dito para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Até aquele momento a conversa era só Simão, Simão. Mas quando Pedro então, ele sobrevive à peneira e ele entende que a força dele não valeu de nada, então Jesus fala: agora você está preparado para começar a me seguir e começar o teu propósito eterno. Apacenta a igreja. Sabe o que ele quer dizer com isso? João capítulo 10. Eu sou o pastor, o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por essas mesmas ovelhas que Jesus morreu, ele estava entregando na mão de Pedro. Sei que teu amor é filéu. Eu sei. E agora você também sabe. Então agora você pode começar a cumprir o teu propósito. Apacenta as ovelhas pelas quais eu morri. Você agora está entendendo o seu lugar. A glória é minha. A glória é de Jesus, queridos. A glória é de Jesus. A peneira, ela vem para nos confirmar em Cristo. A peneira vem para nos confirmar em Cristo. Então, a expectativa de Jesus é que nós voltemos os nossos caminhos. Nós precisamos entender e aprender com Pedro que nós não desapontamos a Deus com aquilo que nós confessamos que somos, porque Ele já sabe. Nós não desapontamos a Deus porque nos sentimos fracos. Nós não desapontamos a Deus porque nós sentimos medo, porque Ele já sabe. E ontem, quando eu agradeci ao Senhor por essa palavra, o meu espírito rompeu em alegria, queridos. O meu espírito rompeu em alegria. Eu não preciso provar nada para ninguém. Jesus, eu não sou forte mesmo, eu sou fraca. E eu me alegro nisso, porque quando eu me sinto fraca, então eu posso sentir o teu poder operando em mim. Querido, você não é forte, você é fraco. E se você entender isso, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Rios de águas vivas vão começar a fluir do teu interior. Nós não podemos declarar a palavra de Deus como se fosse uma senha. Diga o fraco, eu sou forte. Em Cristo somos mais do que vencedores. Na verdade, a peneira vai te fazer entender o quanto de fato essas coisas que você fala estão plenamente estabelecidas no teu espírito. São verdades que você entendeu no teu espírito e não só na mente. Eu tenho falado sobre compreensão no espírito e não intelectual. Às vezes a gente entende com o nosso intelecto a Bíblia, mas o objetivo de Deus é fazer com que o nosso espírito compreenda essas verdades. O objetivo de Deus é nos fazer depender dEle. Qual era o caminho que Pedro precisava convergir, precisava voltar? Era o da independência. Jesus se fez na cruz por nós, para que nós dependêssemos dEle. Eu aprendo com Pedro que nós podemos ter paz. E a nossa paz é sabermos que porque Jesus se fez carne e foi crucificado por nós, então por isso nós somos vencedores. Eu posso descansar na paz de que eu não preciso carregar um fardo de ficar dizendo eu sou forte, eu sou forte, eu sou... Não! Você só é vitorioso porque Cristo morreu na cruz. Você só é vencedor porque Cristo venceu a morte. Então nós temos que descansar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quantos andam neste mundo sem paz? E quando nós olhamos para essa passagem de Isaías, nós olhamos somente para o que Jesus fez contra o pecado e contra a enfermidade. Ele levou sobre si as enfermidades e o pecado, mas ali também fala de paz. Homens que não tinham paz, a humanidade não tinha paz, então Ele veio estabelecer a paz. Com o seu sangue, nós só podemos ter paz
se nós repousarmos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Perder para ganhar é outra coisa que eu aprendo com o exemplo de Pedro. Ser vitorioso em Cristo não significa que você nunca vai perder. Ser vitorioso em Cristo significa que você nunca vai desistir. Amém? Você entendeu isso? Pedro perdeu? Perdeu. Seu orgulho foi ferido. Ele ficou humilhado. Mas nós precisamos entender o que Jesus Cristo disse: quem abre mão da vida por amor de mim salvará a sua vida. Nós temos que aprender a perder para ganhar. Temos que abrir mão do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Temos que abrir mão da nossa independência. Temos que abrir mão dos nossos direitos de decidir sobre a nossa vida. Perder. Você tem controle da sua vida ainda? Nós não temos direitos. Temos que perder para ganhar. Pedro teve que perder. Ele teve que ser afligido na sua alma, esbofeteado, para que ele pudesse ganhar. Ganhar uma compreensão profunda em Jesus. Ganhar algo que a Bíblia tem dito, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Para que ele pudesse gerar Cristo nele, ele precisou perder. E a última coisa que eu aprendo, a conclusão que nós podemos tirar dessa passagem é o lugar de perdão. Querido, se na peleja, se na batalha ficou o trigo, tá ótimo. Doeu, ficou o trigo, ficou o que Deus semeou, as estruturas que Deus gerou em você estão lá inabaláveis. Ótimo! Você saiu mais forte, mais maduro, um crente mais espiritual, mais humilde, porque um crente forte não é um crente que se acha o melhor de todos, não, ele se acha, na verdade, o menor de todos. Então você saiu com mais compreensão, mais parecido com Jesus. Agora, se na peleja ficou só a palha, se todas as suas estruturas foram desmontadas, se o que você achava que era inabalável foi abalado, se você tinha coisas que você achava que não podiam ser removidas, elas foram removidas. Há um lugar de perdão. Há um lugar de perdão. Jesus já havia perdoado Pedro. Não é fácil. Não é fácil voltar. Mas Deus quer que cada um de nós venhamos mudar os nossos caminhos. Mudar a forma que nós pensamos. Na verdade, Pedro, qual foi o pecado de Pedro? Na verdade, Pedro, ele tinha uma boa intenção, ele queria acertar. Qual foi o pecado de Pedro? O pecado de Pedro foi achar que ele era forte. E às vezes, queridos, nós não enxergamos que nós somos assim. Mas Deus quer que nós venhamos voltar os nossos caminhos. Então, se você está aí ouvindo essa ministração e perguntando a si mesmo: Jesus, será que o Senhor pode me perdoar? Eu quero ser boca de Jesus na sua vida. Claro, eu quero te perdoar, querido. Você entendeu? Fortaleça agora os teus irmãos. Cuide das pessoas. Cuide da sua família. Cuide do seu marido. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus irmãos. Seja Cristo. Será que nós entendemos melhor o que o Espírito Santo ele tem falado conosco? Será que essa ministração ela traz luz ao teu entendimento? Quando Deus fala com você algo e às vezes você fecha o seu coração,
Ou Deus fala com você algo, você não compreende. Às vezes somos como Pedro. Deus está falando, você vai ser agitado, sacudido, abalado. E a gente está lá. Eu estou pronto, Jesus. E aí a gente é peneirado, fica desiludido igual Pedro e volta a pescar. Vamos voltar aos nossos caminhos. Não é fácil, mas é possível. Ontem eu ministrava na vida dos meus filhos as mesmas verdades, na linguagem deles, mas as mesmas verdades. E o Senhor falava com eles em 2 Crônicas 7,14. Eu ministrei tudo isso para vocês aqui no louvor antecipado, amém? Liberei tudo já. Você estava ligado, você já recebeu. Mas agora eu vou te explicar o que foi liberado aqui. Se você pode essa noite dizer para o Senhor: Jesus, eu sou imperfeito, eu sou fraco, eu tenho questionamentos, sim. Há pecados que eu tenho lutado contra eles. Outros eu já venci, mas outros eu tenho lutado. Eu sou cheio de problemas, Jesus. Tem muita coisa em mim que precisa ser mudada. Mas o Senhor me aceita. O Senhor me perdoa. Jesus, ele vai dizer a mesma coisa que disse para Pedro: segue-me. Segue-me. 2 Crônicas 7,14. O Senhor Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar, o que é, querido? É reconhecer a sua natureza. Ele é Deus, nós somos pó. Se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter. Deus falou isso na época de Salomão. Se o meu povo se converter, quando você se humilhar, quando você reconhecer que você é pó, e você mudar então o teu caminho mau, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o teu pecado e eu sararei a sua terra. Jesus, ele libera para Pedro antecipadamente cura. Pedro, quando você se converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Quando Pedro se converte, Jesus então diz para ele o quê? Agora apacenta as minhas ovelhas, segue-me. Há perdão e a cura, a ferida que ele fez, ele mesmo a ligará. Você foi ferido por uma peneira, foi sacudido, há bálsamo, a cura. Se alguns castelos edificados, alguns edifícios que Deus construiu em você foram abalados, diga: Deus, eu fui abalado. Sabe, queridos, muitos, vou voltar de novo a falar sobre questionamentos. Enquanto está tudo bem, eu amo Jesus. Enquanto está tudo bem, Deus existe, Deus me ama. Mas quando as coisas começam a ficar atribuladas, começa a negar a Jesus. Se você já fez isso, há um lugar de arrependimento para você. Se você converter, mudar agora o teu caminho, há um lugar de cura para a tua alma. O que Jesus fez? Curou a alma de Pedro. E Pedro nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Ele era um cara que conseguia ver a sua natureza. E Deus pôde usar Pedro da forma que ele já havia intencionado no seu coração, como um líder espiritual poderoso. Talvez você diga: missionária, mas eu não sou líder. Eu sou, e tomei já um monte com essa palavra. Talvez você não seja líder, mas você tem um propósito. Deus te chamou para o quê? Para um ministério? Para algo, para abençoar vidas. Talvez você esteja sendo sacudido, para que você seja apto, plenamente capacitado para toda boa obra, para que você termine bem a sua carreira. Talvez este teu meio de carreira esteja precisando de ajustes, não esteja muito bom. Mas as peneiras vêm para isso. O propósito de Deus é fazer com que nós terminemos a nossa carreira de forma excelente. E Pedro, então, no final da sua carreira, morreu por amor a Cristo. Ele teve a sua segunda chance.
Mas o maior feito de Pedro não foi ter morrido como Cristo naquela cruz. Foi ter permitido Jesus fazer aquilo que ele queria na vida dele. Ter servido com coração de servo. Às vezes você não tem ministério, você não recebeu um cargo, mas você é mãe. Então você tem um ministério na sua casa. Instrui os teus filhos no caminho do Senhor. Você é pai. Você tem parentes, pessoas que precisam de Jesus. Mas você precisa ser mais Cristo. E por isso as peneiras vêm. Será que a gente vem para a igreja e fala: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor é meu tudo. Mas na verdade, queridos, se nós formos fazer uma avaliação real, muitas vezes nós nos pegamos adorando a Jesus, entregando tudo para Ele só no domingo. Mas durante a semana, a gente busca as nossas vontades. É o meu trabalho, é a minha casa, é o meu dinheiro, é o meu salário, é o meu. Então Jesus permite as peneiras. Permite, porque nós precisamos enxergar onde nós estamos para poder voltar. Eu aprendo com essa história que Deus nunca desiste de nós, se nós não desistirmos dEle. E que Deus, de fato, sempre usa situações que aparentemente são ruins, para nós parecem catastróficas. Deus usa até as tragédias para fazer com que os seus servos se tornem melhores e mais maduros, quando eles então se refugiam debaixo das suas asas. O louvor que mais temos cantado é o louvor que fala: esconda-me em ti. Será que nós estamos realmente debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente? Temos desfrutado de um lugar de descanso porque nós reconhecemos as nossas fraquezas e debilidades, não corremos para Ele. Talvez você esteja muito sobrecarregado, querido, porque Satanás, ele vai continuar trabalhando para que você seja arrancado, para que você volte a ser velho homem, velha mulher, e você se sobrecarrega. Sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu encontrar o teu lugar de descanso em Deus. Sabe como você pode encontrar este lugar? Correndo para Ele e falando: Deus, eu sou fraco, eu ainda luto contra os meus pecados, eu tenho questionamentos, sim, mas eu me escondo em Ti. Eu entendi que nada posso sem Ti, eu nada posso fazer sem Ti, e Deus jamais desprezará essa atitude. E isso é algo, queridos, que tem que ser para a nossa eternidade. Isso é um ensinamento eterno. Deus, Ele não é louco. Deus, Ele nos ama. O diabo é louco. Ele é um psicopata, insano. E ele vai querer te contar todas essas mentiras, dizendo: Deus não te ama, você está passando por tudo isso, Ele já te abandonou, já esqueceu. Você está errado em alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa. Às vezes basta você só se posicionar nas suas convicções. Se você não está em pecado, se posiciona nas convicções. Se você está em pecado, abandona o pecado, seja limpo, perdoado, para que você possa então se firmar nas convicções de que Deus te ama, de que Deus nunca vai te abandonar. A única coisa que nos afasta de Deus, dessa promessa de que Deus está intrinsecamente ligado a nós, o que está debaixo das asas de Deus é muito perto. A única coisa que abala isso é o pecado. Então, se você está em pecado, se arrependa, para que você possa voltar para este lugar. Se você não está em pecado, confia. Por que Satanás, ele vai logo contra a fé? Porque se ele conseguir paralisar a tua fé, ele paralisou tudo. Crede em Deus, crede também em mim. Se ele conseguir paralisar a tua crença, a tua convicção, a tua confiança em Jesus, então ele começou a ganhar território. E ele vai abalar todas as outras edificações que Jesus Cristo começou a construir dentro do teu ser. Então você entende porque neste lugar foi liberado sobre a tua vida a restauração na tua fé. Eu oro para que você não desfaleça. Quando eu entendi essa palavra, eu comecei a orar de uma forma diferente. Deus, ajude a sua igreja
O Senhor Jesus já ora assim por nós, amém? Deus, ajude a sua igreja para que a fé da sua igreja não desfaleça, não morra, não cesse, para que as convicções da tua igreja não sejam perdidas. E assim, nós enfrentaremos as peneiras, mas nós sobreviveremos e nós reinaremos com Cristo. Amém, queridos?